noite! Boa Muito noite. bom vê-los novamente por aqui. Boa noite, minha amiga. Boa Tudo noite. bem? Tudo Boa noite ótimo. a todos, todas. Que bom. E aí? Terceiro programa, né? Terceiro programa. Eu sempre vou me perder nisso, sabe por quê? Vai chegar um momento em que eu não sei qual é o número do programa. Eu com certeza é melhor a gente nem falar mais sobre isso. Não, mas isso vai ser muito bom quando a gente não souber qual é o número do programa. Sucesso! E hoje o nosso assunto vai ser sobre... Respeito. Opiniões. Você respeita opiniões? Você respeita? Você sabe que esse tema ele é um pouquinho difícil de se entender, porque respeito parece que entra por você querer sempre colocar a sua opinião como a certa. Sim. E aceitar que o outro pensa diferente é como se você estivesse dizendo para si que você tivesse errado. Nossa, Nossa, como é muito difícil. E como a gente tem isso em todos os segmentos da nossa vida. Nós pensamos diferente. Sim. Nem por isso nunca discutimos. Nós pensamos diferente em política. Questões nós políticas. pensamos diferentes em Religião algumas também. coisas, né? A gente pega a ideia geral, que a gente Sim. concorda, mas você tem uma religião ou tem uma outra. Então, nós discordamos em vários segmentos, em várias opiniões, temos várias opiniões diferentes sobre um determinado assunto, mas nem por isso eu acho que ela está certa e eu errada, ou ela está errada e eu certa, e nem também quero mudar a opinião dela para que ela fique pensando que nem eu. É aí que está o respeito. Até porque a gente não é igual em nada, né? Não, ninguém é igual em nada. Como você já falou no nosso primeiro programa, nós somos únicas. E por conta disso, o respeito pela opinião do outro, ele precisa ser a primeira coisa. Só que a gente não tem isso. Não apenas entre mulheres, mas também de modo geral, né? Sim. A gente não respeita o outro votar em uma outra pessoa, Sim. em outra religião, ter uma opção relacionada com alimentação, com vida, condição de vida. Vamos pegar esse exemplo de alimentação, até porque, não sei se vocês sabem, que ela não contou, mas como eu disse, a gente estava falando que a gente ia se descobrindo e passando para vocês no decorrer dos programas. Ela é formada em nutrição. Nutricionista sou, mas eu sou muitas coisas, né? E chegou algum tempo em que eu achava que eu deveria ser apenas uma coisa, né? Mas hoje eu sei que eu posso ser várias coisas, porque conhecimento e tudo faz com que a gente possa ser multi, que é outro assunto que a gente pode abordar aqui, né? Abordar, sim. Porque você não precisa ser exclusivamente uma coisa. Ela é gerente comercial, ela é da área do negócio, do setor de vendas, mas ela é também do setor audiovisual, ela é uma boa apresentadora. Então, somos pessoas com vários talentos, multitalentos. E como nutricionista, eu já não como carne. Aí, ó. Já disse o nosso tema, assim, eu não como carne. Ela come carne. E a gente sempre... Eu Desde como sempre, muita né? carne, Desde adoro uma churrascaria. E nem por isso, e ela faz a minha dieta, mas nem por isso ela quer que eu pare de comer carne. Pelo contrário, ela me passa uma dieta com bastante carne, proteína, por sinal. Porque você quis fazer cetogênica, mas eu não sou a favor. Cetogênica. Gente, vamos trazer esse assunto? Vamos trazer esse assunto, os alimentações. Pela acetogênica na minha vida. O antes e o depois, né? Sim, voltando. Ela não come carne, eu como carne. E eu tenho que falar pra ela assim, como? Como é que você sobrevive sem comer carne? Que absurdo! Você precisa da carne. Não. E onde você tira suas proteínas? É verdade. Não, essa pergunta é clássica, vai existir. Eu não como carne desde 2007. Ou seja, já vão aí 13 anos completos. Óbvio que o consumo da proteína, ela é paulatinamente tirada da sua vida. Tem algumas pessoas que conseguem simplesmente deixar de comer carne. De um dia pro outro? De um dia pro outro e não come. Eu fiz isso assim durante uns 2 anos, mas assim, quando você volta pro interior, quando tem alguma coisa que você gosta muito, aí você vai desapegando ao passo que você diz assim, não, agora eu não me interesso mais por isso. E eu aprendi muito de respeito, sobre respeito, quando eu virei vegetariana. Porque eu era muito desrespeitada. E por conta disso, eu comecei a respeitar mais a opinião dos outros, porque eu era tão desrespeitada. Eu era tão, às vezes assim, nossa, eu sempre fui magrinha, né? É perfil, é genético e tal. E as pessoas falavam assim, vai deixar de comer carne?
correr, vai sumir, sabe? Comecei a correr, sou corredora também, enfim, acho que vocês mais me conhecem pelo verde corredor. Quando eu comecei a correr, nossa, agora que você some de vez, sabe? Não come carne, magra desse jeito, coitada, a voar. Você escuta isso? Sempre. Só que tem um detalhe, quando a gente corre na orla com determinado vento, eu acho que eu consigo. Você sente que ele tá te levando? Eu acho que é até assim, I believe I can fly, I believe I can fly, e assim, é um passo pra frente, dois pra trás. Mas não é esse assunto. O assunto é você respeitar a opinião dos outros. O estilo de vida, a opinião, a opção, tudo isso, é respeitar. E agora, pelo que eu conheço de você, você não é radical em nada, certo? Não. Eu já deixei o radicalismo fora da minha vida, porque o radicalismo ele que vai ser um outro assunto, mas só falando isso porque se você não come carne, é uma opção de vida sua, a gente respeita. Agora, se você tiver de repente que comer ou que passar por alguma situação que você vai ter que, eu tenho certeza que isso pra você também faz problema. Dá problema? Dá ou não dá? Não dá problema físico, assim, sabe? Físico, sim. Eu sinto... Mas você com conflito dentro de você não vai existir isso. Não mais. Não mais. Sei lá, por isso que você desperta o respeito, então. Eu abro meus conceitos. Eu acho que eu não preciso... Para poder eu inspirar, eu não preciso obrigar ninguém. A inspiração, ela vem com os hábitos. É com o você cozinhar a comida e mostrar que a comida vegetariana, ela tem gosto, ela tem sabor. Não é só dizer que você precisa parar de comer, porque algumas pessoas não precisam parar de comer. Sim. Elas precisam entender que elas são assim. Então, assim, é diferente. Em compensação, tem outras pessoas radicais que, assim, eu já não ouço, porque o radicalismo pra mim não é falta de pertence. respeito, eu acho. Exatamente. Às vezes respeito consigo mesmo e na maioria das vezes com as pessoas. Um outro assunto que a gente vai tratar hoje, mas assim, pincelando, talvez a gente consiga até falar mais em algum outro momento. Só dele, né? No outro momento. É só um exemplo, uma pergunta que a gente pode fazer, né? Porque nosso tema hoje é respeito. E dentro do respeito, será que você respeita a mulher que tem a opinião de não ter filhos? Com aquela também que tem, sei lá, 6 filhos hoje em dia? Porque tem esses dois lados, né? Aquela mulher que ela não quer ter filho por diversos motivos, dentre ele econômico, dentre ele físico, que eu acho que ao passo que a pessoa entende que eu não quero, algumas acham que sentem como se fosse um parasita dentro de si. Sim, já ouvi isso também. Ai, que coisa estranha dentro de mim, sai logo e tal. Eu já ouvi isso. E eu sou desses tipos que você falou, de mulher, com essa opinião, com essa definição de vida. Eu sempre quis ter filho, quer dizer, de um tempo, eu tive filho já tarde, né? Tive filho com 30 anos. Pelo amor de Deus, se você disser que você tem filho com 30 anos, eu tô o quê? Eu tô vovó. Não vou falar então, né? Falei. Mas eu tive filho e assim, minha opção era sempre ter 1 ou 2, no máximo. Eu nunca quis ter e ficava assim, meu Deus, como é que consegui ter 6 filhos, 7 filhos, 10 filhos, 12 filhos e nossa família tem, na sua deve ter, em todas as famílias praticamente. Quanto mais para trás for, a gente tem essa quantidade de filhos, né? Minha avó teve 16 filhos criados. Aí. E aquela mulher que não quer ter filho, né? Quando vê uma coisa dessa, será que ela também respeita uma pessoa que quer ter muito filho? Essa opinião dessa pessoa? Será que essa que tem muito respeita a que não tem? A gente trouxe um tema só para pensar, né? São vários temas dentro de vários segmentos diferentes, mas sobre respeito à opinião, respeito à escolha de cada um, né? Já falamos de comida, de formas, de estilos de vida dentro da nutrição. Agora, e dentro da beleza? Dentro da beleza? Tem. Tem? Tem vários. Então, qual? Você sabe, eu vou pincelar melhor, eu vou pegar um perfil de um perfil. Vamos tentar nichar, por assim dizer, né? Como é um tema atual agora, né? Fazer o subnicho dessa questão da beleza. Se você é uma mulher negra, você tem que assumir o seu black. Verdade ou mentira? Você tem que, é que aí já começa a ficar chato o negócio, né? Já começa com a falta de respeito. Você tem que, não, né? Respeita ela, o que você quer. Perfeito. Né? Você quer ou você tem? Normalmente quando a gente vê uma mulher negra, a pessoa fala assim, por que você não assume seu black? Ela não considerou o fato de que aquela mulher que se alisa o cabelo, ela gosta da praticidade, que é ter um cabelo liso. Ou que ela gosta da imagem dela assim, com o cabelo liso. Ela não considerou, ela não respeitou. Ela tá, na verdade, invadindo a privacidade
desrespeitando de várias formas, né? Ou ela acha que a opinião dela vale mais do que a Verdade. própria dona do cabelo ou da imagem. Claro que isso também é o contrário, né? Porque quando eu vou ver o Black, diz assim, por que você não alisa o cabelo? Ai, vai ficar tão melhor porque assim você tem um rostinho fino. Eu já ouvi isso muito. Não, por que você não alisa o cabelo? Eu digo, gente, eu já alisava o cabelo. Eu não quero mais alisar o cabelo, eu quero meu cabelo ao natural, porque pra mim é muito mais cômodo, é muito mais prático. E eu me identifico sendo assim, sabe? Ou então, alisa o teu cabelo pra ver qual é o tamanho que ele tá. Ai, gente. Agora, o contrário também, eu sempre tive cabelo muito lisinho, mas lembra na época que a gente fazia permanente? Lembra, diretora? Que a gente fazia permanente? Eu lembro muito, eu fiz. Só que não podia fazer da raiz, então eu fazia daqui. Então eu ficava, e aqui, pá, desse tamanho. Mas eu queria fazer isso, eu queria ter meu cabelo com volume, eu queria ter, todo mundo falava, que absurdo, com esse cabelo liso, pra que você quer fazer isso no cabelo? Gente, vamos respeitar as opiniões, vamos respeitar o que a pessoa quer ser, a forma como ela quer se sentir. E isso, ela não quer se sentir, o mundo muda o tempo inteiro. Tá fazendo um barulho estranho, como se estivesse arrastando alguma coisa. Não é o barulho do banco, não? Aí ainda tá tendo esse barulho? Você tá pisando no cabelo? Tá, bom. Ela tá pisando no cabinho. Parecia que tava esfregando assim, tá fazendo... Ah, então foi isso. Terminou o barulhinho? Foi a Ingridzinha. Não me chama de Ingridzinha. Ingridzinha. Pode continuar? Pode. Você lembra de quando foi que o barulho tava chiando, Matheus, nosso estagiário? Não, foi naquela hora mesmo que eu fiz assim, que eu fui pra frente e eu pisei em cima. Foi tipo 5 segundos depois que eu falei. Pô, certo. Você leva jeito, querido. Vamos lá. Então, na verdade, ninguém sabia, ninguém respeita o que a pessoa quer ser, o que ela quer fazer. Ninguém respeita, vamos respeitar as opiniões das pessoas. Um tema muito polêmico é a política, por exemplo. Todo mundo quer, um detesta, o outro ama e a gente quer que todo mundo se entenda. Ninguém gosta das mesmas coisas do mesmo jeito. Você casa com uma pessoa e ela é completamente diferente de você, por exemplo, não é? E você tem que respeitar. Ah, você sabe. Eu não posso falar desse assunto. Não, então, mas... Inclusive, gente, nós estreamos o nosso programa no dia 23 de novembro. É uma data muito maravilhosa para a Ingrid, ela adora o número 23. Eu não gosto muito do dia 23, não, mas enfim, ao longo do tempo a gente vai falando sobre isso. Deixa eu passar. Mas respeitar. Então, o que a pessoa quer não é o que você quer, o que a pessoa deseja não é o que você deseja. Respeita, não julga. Por exemplo, eu já fui chamada de burra, assim, literalmente falando, por ter opiniões políticas diferentes de outras pessoas. Eu sou burra? Não, essa é a minha opinião, essa é a sua opinião. Então, esse respeito deve existir. Ninguém é igual a ninguém e ninguém tem que querer que outra pessoa pense igual a você. Você vem de uma outra cultura, você vem de uma outra cidade, você vem de uma outra educação, você foi criada por pais diferentes do meu, em meios diferentes do meu, então como eu vou pensar igual a você? Não existe isso. Não existe. Claro que as pessoas afins, elas se tornam mais próximas, né? Claro. Mas isso não significa que você precise que todas as pessoas pensem iguais. O nosso programa hoje trouxe o tema sobre respeito através de vários tópicos, claro, opiniões nossas, coisas que hoje nós pensamos, opiniões que nós hoje trazemos para vocês, mas que, sei lá, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás a gente não pensava dessa forma. Exato. Mas entendam que vocês são capazes de mudar de opinião. Apenas aceitem que a pessoa que tinha opinião passada não é a mesma que está aqui. A gente muda o tempo inteiro. Mas com respeito. Exatamente. O que a gente quis trazer é você ter opiniões diferentes, sim, e respeitar quem pensa diferente de você. Mais um deverzinho de casa, que eu acho que a gente tem que fazer deverzinho de casa toda vez. Começa a pensar em quantas pessoas você julga porque elas pensam diferente de você. E começa a não julgar. Começa a entender que ela tem que ter opinião diferente de você, até para despertar em você alguma coisa que você deixou passar, por estar sempre radical nas suas opiniões. Tá? Mas a tia Ingrid hoje passou uma tarefa tão legal. Eu quero ver todo mundo aí nos comentários, nas caixinhas, no tudo. Eu não entendo muita coisa de caixinha de pergunta, não, mas ela entende. Não vou deixar de falar não, sabe por quê? Ela vai falar uma coisa muito importante agora.
Como é que a gente faz para eles poderem passar pra gente tudo que eles estão gostando? Como é que faz? Fala pra gente. Então, pessoal, deixe o seu like. Comenta aí sobre se você gostou ou não. Se inscreve no nosso canal e manda para todo mundo que você acha que tem que ver esse vídeo também. Ai, perfeito! Foi maravilhoso. Só você que vai finalizar agora. Foi. Travou, gente. Travou. Mas Gente, vai no Instagram também, lá no @meninasbaiana, que a gente tá esperando vocês lá também. Curte tudo, reposta, manda para todos os amigos, amigas. Obrigada, amiga. Mais um dia. Até semana que vem. Que dia? 14 de dezembro? Segunda-feira, 21 horas. Será o quê, 14 de dezembro? Alguma coisa. Até lá. Eu falei, nossa, por que ela faz isso com ele? Por que ela trata ele desse jeito? Dessa forma, né? Nossa, que safada. Né? Aí depois eu falo, não, antes de terminar e de saber até onde mudava a situação. Não. Ah, tudo bem, ela também tem direito, mas olha, o caminho que eu percorri para chegar, ter direito à vida dela, as coisas dela, tá agindo errado sim, mas daí você vê o inverso que é